Chegou aquilo que você estava procurando. Sim, aquilo que você realmente estava procurando. Bomba! Pessoal, é isso mesmo que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Como gerenciar o excesso de trabalho na sua empresa. Depois do vídeo de hoje, você não vai mais poder dizer que não tem tempo para pensar na sua promoção, que não tem tempo para você aumentar a sua remuneração, que você sempre está superlotado de trabalho. Deu. Essa desculpa você não vai mais poder dar depois de você assistir esse vídeo. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Método P8. Meu nome é Gabriel, eu sou escritor do livro Suba Sem Medo, professor e desenvolvedor do Método P8. E também sou diretor executivo de uma grande empresa aqui no estado do Rio Grande do Sul. O que é uma grande empresa? É uma empresa que tem mais de 1.700 colaboradores e um faturamento superior a 200 milhões de reais. E assim como você, eu sei o quanto que é complicado, difícil a jornada rumo à promoção. E é por isso que eu desenvolvi o método P8, para ele ser o seu guia, a sua bússola nessa jornada. Então já pega papel, pega caneta, faz todas as tuas anotações, porque com certeza nesse vídeo você vai aprender uma coisa muito importante para o seu desenvolvimento. Beleza? Bom vídeo para você. É sério, pessoal. Brincadeiras à parte. O vídeo de hoje é um vídeo muito importante para aquelas pessoas que precisam aprender a gerenciar o tempo. E por que isso é tão importante nos dias de hoje? Porque você, quando não tem tempo para trabalhar naquilo que realmente vai trazer retorno para a sua promoção, você só está gastando tempo, você está queimando dinheiro, você está rasgando dinheiro. Não adianta. Você está tanto tempo na mesma empresa e nunca ser reconhecido. Pois é que ao invés de você trabalhar naquilo que realmente importa, você trabalha, você dedica tempo naquilo que não te gera ROI. Tá? Então, assim, primeira coisa que eu quero dizer antes de a gente começar para a aula expositiva aqui. Esse vídeo é um vídeo mais profundo. Ele pode ser que ele demore um pouquinho mais. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas pode ser que ele demore um pouquinho mais. É por isso que é uma aula, tá? Então, se você não quer nem perder tempo, bom, já abandona o vídeo. Tá tudo certo. Continuamos amigos e tá tudo certo. Porém, eu te garanto, se você ficar até o final desse vídeo, você vai ter conhecimento profundo sobre o assunto gestão do tempo dentro do mercado de trabalho. Beleza? Então, apresentaçãozinha na tela e vamos lá. Primeiro passo, né? Onde nós iniciamos a nossa conversa aqui? Nós iniciamos a nossa conversa falando sobre você ter o entendimento no que você realmente precisa trabalhar. Naquilo que realmente vai te gerar ROI, né? Retorno operacional sobre o seu investimento. Ok? Investimento do que, Gabriel? Neste caso, investimento de tempo. Porque você tem lá 8,48 horas por dia que você vai para aquela empresa, não é? Pois é. A nossa finalidade aqui é fazer com que você trabalhe o maior percentual deste tempo dedicado na sua promoção. E é por isso que este percentual aqui vai estar atrelado com o ROI que vai gerar cada uma das atividades que você executar dentro da empresa. Perfeito? Muito bem. Então, como que eu consigo compreender no que eu devo trabalhar? Saiba, pessoal, quais são as atividades que realmente importam. Como que você começa a organizar isso dentro do seu dia a dia? Tem um negócio na sua empresa chamado planejamento estratégico. No planejamento estratégico está todo o caminho, toda a direção que a organização precisa seguir nos próximos 5 anos, 10 anos e 1 ano, tá? Então vai estar tudo lá, 1 ano, 5 anos e 10 anos, né? O sentido, a direção que a empresa precisa seguir, tá? Lá no seu planejamento estratégico, ok? Além disso,
tem um outro negócio que toda empresa tem. Toda. Seja ela filantrópica ou não filantrópica. Vise lucros ou não vise lucros. Resultado. Tá? Resultado. A empresa chegou no final do exercício, o resultado ficou positivo ou ficou negativo. A empresa gerou lucro ou gerou prejuízo. Também é outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção. E principalmente, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção em um ser. Esse ser aqui é o chefe de vocês. Esse chefe, pessoal, ele tem metas, ele tem objetivos, ele tem organização e por isso que ele tem demandas, ok? Então pronto, te ensinei planejamento estratégico, rapidamente, resultado, rapidamente, e o seu gestor, rapidamente. Por que, que é importante você aprender essas três coisas? Tá? 1, 2, 3. Sabe por que é importante? Porque é nessas três coisas que você precisa trabalhar. Compreenda no que trabalhar. Ali, nas três coisas. No seu gestor, no planejamento estratégico da empresa e no resultado da empresa e do seu gestor. São essas três coisas que você precisa aprender. Isso, pessoal, isso gera ROI totalmente direcionado para a sua promoção. Todo o resto, todo o resto, todo o resto, não. Todo o resto é obrigação de fazer ou é coisas que outras pessoas deveriam estar fazendo e não você. Ou deveria daqui a pouco estar automatizado. Gabriel, mas eu nem sei o que é o planejamento estratégico da minha empresa. Pois é, olha o maior erro que você está executando aí. Olha o erro que você está cometendo aí. Você não saber nem o que é o planejamento estratégico da sua empresa. Como é que você quer ser promovido? Como é que você quer aumentar o seu salário? Não tem como, né? Pois é. Isso é um baita de um empecilho. Então, como você faz para começar a ter acesso a esse planejamento estratégico? Conversando com o seu gestor, conversando com pessoas que são relevantes dentro da organização e têm o planejamento estratégico, sendo curioso, curioso num bom sentido, não no sentido de fofoca, curioso. Você vai querer aprender mais sobre esse assunto, então você vai lá e você vai aprender sobre o planejamento estratégico da sua organização. Qual foi o resultado econômico financeiro da empresa no último ano, no último mês, no último semestre, no último trimestre, nos últimos 3 anos? Vai atrás, pessoal. É isso que eu estou dizendo. As pessoas não são promovidas porque elas ficam trabalhando naquilo que não dá retorno para elas. Você acha que você fica fazendo uma ordem de compra para comprar papel A4 é algo, nossa, meu Deus, que relevante. Ou fazendo então um encaminhamento de uma nota fiscal para um fornecedor. Gente, isso é mais do que obrigação. Isso você tem que achar uma forma de ou delegar, ou automatizar, ou fazer muito mais rápido. Não adianta. É isso que tem que acontecer. Beleza? Muito bem, então, de cara, você já tem as cartas na mesa aí, tá? Muito bem. Algo que é muito, mas muito importante. Planejamento. Quem quer ser promovido se planeja. Primeiro que você já sabe para onde você quer ir, né? Então a gente não tá nem falando disso aqui nesse momento. Primeiro que você já sabe aonde você está e para onde você quer ir. Seja você for um estagiário, um assistente, um analista, um coordenador, você já sabe qual que é o caminho que você quer seguir. Perfeito? Perfeito, né? Então, agora você vai começar a planejar o quê? As suas demandas, pessoal. Você vai planejar as suas demandas. De que forma que você vai organizar isso? De duas formas. Primeiro, as suas demandas elas já estão vinculadas ao planejamento estratégico da empresa, às metas e objetivos do seu gestor e ao resultado da organização. Lembra? Ó, o conhecimento ele se acumula, ele não se perde. Acabamos de aprender isso, ok? Muito bem. O planejamento, você vai começar com o semanal. Então, como essa nossa aula ela é bastante prática, tá? Bastante prática, eu vou te dizer como que eu faço, que deu certo, que meus alunos mentorados fazem e que deu certo,
ok? Bem simples. Planejamento semanal. Você vai organizar agora todos os domingos no horário do Fantástico. Ou no horário do Domingão, que não é mais Domingão do Faustão, é Domingão do Hulk. Tá? Ai, Gabriel, mas pelo amor de Deus, no domingo, como assim? Domingo eu não trabalho. Pois é, será que não é por isso que você não está sendo promovido ainda? Você não tira nenhuma hora para fazer o seu planejamento da sua semana? Pensa nisso. O que você vai fazer? Você vai pegar um domingo, tá? Chegou o próximo domingo, você vai chegar perto desse horário, você vai sentar, você vai se organizar, você vai pegar uma folha A4, vai colocar ela na horizontal e vai começar a separar ali. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Se você trabalha no sábado, né? Eu nem vou entrar nesse assunto agora. Deixa. Sexta, tá ok? E você vai colocar ali todas as suas atividades que você precisa fazer. Dia por dia. Todas as suas atividades, tá? Você vai pegar das mais operacionais até as estratégicas. Então, operacionais até as estratégicas, beleza? Você vai colocar todas elas ali, certo? Muito bem. Depois que você terminou, você vai pegar lá no final da folha e você vai listar as suas 5 principais entregas. Estas entregas elas devem ser realizadas dentro dessa semana, ok? Beleza? Muito bem. Organizou a sua semana. Depois, você vai fazer o seguinte. Diariamente, você vai olhar lá. Você está na segunda-feira. O que eu preciso fazer na segunda-feira? Ah, eu preciso executar isso aqui que eu tenho que fazer na segunda-feira. Então tá, de manhã cedo você vai pegar aquele material e vai escrever. Segunda-feira, o que eu tenho que fazer? 1, 2, 3. Chegou na segunda-feira, no final do dia, segunda-feira, final do dia, você vai ver se você executou tudo aquilo que era para ter sido feito na segunda-feira. E você já vai ver o que você precisa fazer na terça-feira. Provavelmente na segunda-feira vai ter entrado coisas novas ali para você fazer. Bom, aí você vai ver se você atravessou alguma coisa que era mais importante ou não atravessou aquilo que não era mais importante. Ou se você vai ter que jogar essa coisa que entrou na segunda-feira para algum outro dia da semana. E assim, pessoal, sucessivamente. Sucessivamente. Chegou no início do dia, você faz aquilo que é para fazer, se organiza com aquilo que você tem planejado para fazer no dia. Chegou no final do dia, você vai conferir se aquilo foi feito e já vai olhar o que tem que fazer no dia seguinte. E assim sucessivamente, ok? Isso é planejamento. E aí, você vai ter que começar a aprender uma coisa muito importante: a dizer não para aquelas pessoas que chegam no meio do seu dia e simplesmente atravessam alguma demanda no lugar de alguma coisa que você já tinha classificado como mais importante. Nessas demandas, você tem que pintar de vermelho aquilo que é mais urgente, aquilo que é mais importante. Mais urgente, mais importante para quem? Para você. Se você não sabe o que é mais importante que você tem que fazer, poxa vida, tamo mal, né? Tamo mal. Porque assim, se chega qualquer outra pessoa e passa as coisas para você, e você simplesmente atravessa ela no meio de todas as coisas que você tinha que fazer, você não tá dando importância para aquilo que você tinha combinado com você mesmo, certo? Então, organiza, se organiza. Ah, mas espera aí, se for o meu gestor quem me trouxe uma demanda nova, opa, aí ele se classifica numa cor pintada de outra cor. O gestor nunca vai ficar pro final, não tem problema. Mas te organiza para que tu não esteja tratando todo mundo como teu gestor. Daqui a pouco é um analista que está te passando isso, que é um estagiário, e você está toda hora atravessando as coisas daquele analista, atravessando as coisas daquele analista. Bom, daqui a pouco não é a melhor estratégia que está acontecendo. Ok? Beleza? Então tá. Então você vai começar a se organizar. Planejamento semanal e planejamento diário. Duas excelentes ferramentas, tá, pessoal? Muito bem.
Além dessa parte um pouco mais sistemática que eu quero passar para vocês, eu quero passar para vocês também as ferramentas conceituais. A ideia dessa nossa aula é realmente você sair daqui com uma mala, com um arcabouço de ferramentas para você poder utilizar no momento que você estiver trabalhando, tá? Aqui são modelos mentais ou frameworks que você vai poder utilizar para decidir o que você pode fazer primeiro. Cortou um pouquinho aqui, mas é isso que está escrito aqui. O que você pode fazer primeiro, tá? São as ferramentas conceituais. Por que é importante a gente ter esse entendimento? Porque muitas vezes a gente não sabe por onde começar, né, pessoal? Isso é complicado. Então é por isso que a gente tem aqui ferramentas para a gente poder organizar as nossas ideias, organizar os nossos pensamentos. Você tem que começar a tirar as coisas que estão na sua cabeça e trazer para a ferramenta. E acompanhar, executar, controlar, medir desempenho. Não adianta, você tem que se imaginar como uma grande empresa. Você quer chegar lá, né? Você quer conquistar a sua promoção, você quer aumentar a sua remuneração. Então te trata como se você fosse uma empresa. Uma empresa não erra, não tem processos errados. Ou se tem, ela não está crescendo da forma que deveria crescer. Então traz essas ferramentas para o seu dia a dia. A primeira que eu te apresento aqui é a matriz de Eisenhower. E ela, você consegue organizar as suas atividades e classificar elas pelo nível de importância com relação a alguma coisa que você for fazer. Por exemplo, você tem aqui um eixo X e um eixo Y. Nosso eixo Y, nosso eixo X. No eixo Y você tem a importância e no X você tem a urgência, tá? E aqui ela é dividida em 4 quadrantes, onde você tem baixa importância e baixa urgência, alta urgência, porém baixa importância, onde você tem alta importância, porém baixa urgência, e alta, que é a que se classifica aqui, né, pessoal? Alta importância e alta urgência. O que você vai começar a fazer? Você vai listar lá todas as suas demandas que você tem, tá? E você vai começar a classificar e distribuir nesses quadradinhos. De acordo que, se você tiver baixa importância e baixa urgência, o que você vai fazer? Não é importante, não é urgente. Elimina, tira da tua frente naquele momento aquela demanda. Não fica com ela. Ela só está te ocupando espaço. Se ela for urgente, mas se ela for, desculpa, se ela tiver baixa importância, porém ela tiver alta urgente ou alta urgência, você vai fazer o seguinte: você vai começar a delegar esta demanda. Não vai ficar mais com você. Você vai chamar lá, por exemplo, um estagiário, um colega de trabalho, algum outro colega de setor, vai dizer: bah, tu pode me ajudar com isso aqui, assim, assim, assim? Aqui eu pego a maioria das pessoas que são centralizadoras, tá? A maioria das pessoas que são centralizadoras tem dificuldade de delegar, tem dificuldade de pedir ajuda. Não sei ainda, não consegui entender o comportamento humano nesse nível para saber dizer o que é, mas isso acaba prejudicando ela, tá? Se ela tiver uma importância alta, porém uma urgência baixa, programe. Como assim programe? Diga qual dia tu vai fazer. Eu vou fazer às 15 horas da sexta-feira. Por exemplo, pega a demanda ali. 15 horas de sexta-feira. E eu vou tirar aquilo aí da minha frente. Entendeu? Não é agora que eu vou fazer aquilo ali. Tá? E, por fim, aquela quadrante mais importante, que eu sugiro você pintar de vermelho, que você tem que prestar muita atenção. Se é importante, urgente, faça agora. É isso mesmo, pessoal. Faça agora. Se é importante, é urgente, você vai fazer agora. As coisas que estão relacionadas ao planejamento estratégico, aqui. Ao resultado, aqui. Ao chefe, principalmente, aqui. Ok? Beleza? Muito bem. Segundo, matriz Gucci. Por que o nome da matriz é Gucci? Porque ela é uma matriz de gravidade, urgência e tendência. Gravidade, urgência e tendência. E ela também serve para você conseguir classificar as suas demandas.
O que você vai fazer com relação a uma demanda, com relação à matriz Gucci? Você vai classificá-la. Se sempre de 1 a 5, tá? Sempre de 1 a 5. E na gravidade, quais são os efeitos? Aquela demanda, ela é sem gravidade, ela é pouco grave, ela é muito grave, ela é extremamente grave. E você vai classificar. Vamos supor que é uma demanda que o seu gestor te pediu, porque se não for executada, vai ferrar com todos os colaboradores da empresa. Vou te dar um exemplo. Se tu não fizer o depósito para o pagamento da folha de salários dos funcionários da empresa. Pronto. Ela é extremamente grave. Então, chefe mandou, extremamente grave. Tá? Urgência. Pode esperar para não fazer o pagamento dos salários dos funcionários? É sem urgência, é pouco urgente, é muito urgente ou é extremamente urgente? Acho que é extremamente urgente, né, pessoal? Mas sim. E a tendência? Qual a possibilidade de piorar? Vamos lá. Se você simplesmente não fizer este pagamento de salário, vai piorar? Piora a longo prazo? Piora a médio prazo? Piora a curto prazo? Agrava rápido? Eu tenho quase certeza que os funcionários fazem greve, né? Mas sim. Pronto. Deu. O caos perfeito. 15 pontos numa matriz Gucci. Entendeu como é que você vai classificar? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Aí vem lá o teu colega de trabalho e diz que está com problema para fazer um PROC-C, PROC-V lá na tabela. Aí você fala o seguinte, não, claro, abandona o que o teu chefe mandou fazer, sai, joga pro fundo aquilo lá que o teu chefe mandou fazer e vai lá fazer. Igual, PROC-V, abre parênteses. Não, vai fazer aquilo que o teu chefe manda, né? Por quê? Porque a matriz Gucci está dizendo que é 15 o número. Ok? Então, também é uma excelente ferramenta para você entender o que vem primeiro, o que vem depois. Outro é o nosso método ABCDIE. Ele funciona como sei lá, né, um termômetro, manômetro, não me lembro como é que é o nome do negócio lá do aceleramento do carro, tá? Mas eu sei que tem uns manômetros que eles funcionam mais ou menos assim também. E ali você classifica por A, B, C, D e E, tá? Se a tarefa for com maior prioridade, ela vai ser classificada com A. Se a tarefa for com média prioridade, ela vai ser classificada com a letra B. Se ela for de menor prioridade, ela vai ser classificada com a letra C. Aí, se você tiver tarefas que você vai classificar com a letra D e com a letra E, bom, elas vão diminuindo aqui a questão da prioridade. Na D você vai delegar e na E você vai eliminar. Pessoal, é a mesma coisa que um guarda-roupa dentro de casa. Se você tem muitas roupas, mas sempre usa as mesmas camisas, as mesmas camisetas, as mesmas calças, os mesmos calções, aquele excesso de volume está te prejudicando. Com as tarefas é a mesma coisa, tá? Aquilo que você não tem mais como delegar, porque simplesmente não tem a importância ou relevância de ser feito, elimina e joga fora, tá? Elimina e joga fora. Beleza? Então aqui também outra ferramenta muito boa para você poder se organizar aí, pelo menos para você escolher, né, quais ferramentas, quais atividades fazer, em qual ordem você fazer elas, né? Outra aqui que é muito importante agora, muito bem, né? Agora eu vou te ensinar ferramentas visuais, tá? Ou seja, é aquilo que você vai fazer a gestão da tarefa, mas que vai estar ali, ó, pã, na tua cara para te poder entender o que tu tem que fazer, tá? Um dos meus preferidos. Eu prefiro muito mais as ferramentas visuais, tá? Depois vocês vão ver outras ferramentas que com a utilização de softwares, mas assim, o que eu mais gosto são as visuais, tá? Ainda eu sou muito do analógico, né? Então, assim, aquilo que você consegue trazer para a parte analógica, você consegue ter, no meu entendimento, um retorno maior, tá? Kanban. Você vai pegar na sua mesa, sei lá, o seu quadro, não sei como é que é a sua estação de trabalho, faz um muralzinho pequeno, organiza, enfim, e você vai classificar lá em 3 situações: atividades que você tem para fazer, atividades que você está fazendo e atividades que foram feitas.
a fazer, fazendo e feitas. E você vai migrando uma para outra para outra. Simples assim. Ah, Gabriel, mas me parece isso muito simples, não vai dar certo. Testa. Testa que você vai ver a diferença dos resultados que você tem. Não se esqueça que você é a soma dos resultados que você tem. Quem não se organiza no fazendo, no fazer e no feito, fica só fazendo ou a fazer. Quem fica só fazendo e a fazer, eu vou dizer uma coisa, não é promovido. Então, olha se tu realmente está fazendo, se tu está executando, se as tuas demandas elas estão chegando no feito ou elas não estão chegando no feito. Aí, em um outro momento até nós vamos ter um vídeo aqui sobre o dia da negociação do seu salário. Você pode pegar tudo aquilo que está feito e levar lá para o teu gestor, para vocês poderem conversar um pouquinho sobre o aumento, sobre a sua promoção, sobre o seu aumento, certo? Mas aí você vai estar com base, você vai estar lá com tarefas executadas e feitas. Esse aqui é um dos meus preferidos, eu uso hoje, tá? Checklist. Checklist. Sim, checklist. Coisa mais simples. Vai fazer um quadradinho e vai escrever o que tem que fazer. Fazer um quadradinho, escrever o que tem que fazer. Escrever um quadradinho, escrever o que tem que fazer. Eu tenho aquela sensação boa, sabe? Sensação de estourar a bolha, aqueles plástico bolha. Pra mim, é a mesma sensação que eu chegar numa demanda e fazer isso aqui, ó. Nossa senhora, meu Deus do céu. Muda meu dia. Muda meu dia. Tá? Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que eu me comprometi a fazer. Eu não estou procrastinando, eu não estou empurrando, eu não estou deixando de fazer. Eu estou colhendo resultados com isso. Ok? Então, checklist, excelente ferramenta visual para você fazer uma boa gestão do seu excesso de trabalho dentro da empresa. Tá? Muito bem. Agora, além desses que eu te trouxe, agenda semanal. Você vai ter que começar a utilizar uma agenda. Pode ser o Google, pode ser qualquer outra, né? Que você use aí no seu celular. E você vai começar a bloquear a sua agenda semanal. Como assim bloquear? Sim, porque assim, ó, as pessoas acham que elas precisam colocar na agenda apenas reuniões, tá? Apenas reuniões com alguém, reuniões, eventos. E elas acabam esquecendo de bloquear a agenda para que elas possam trabalhar. Se tu não deixar claro na tua agenda que naquele momento tu tem que estar executando, quando é que tu vai ter tempo para fazer o que tu tem para fazer? Então começa a bloquear, ó. Nesses horários aqui, eu vou estar executando as tarefas que eu tenho que fazer, de acordo com as prioridades que eu tenho que entregar, ok? Vou te dizer, eu, como diretor, mesmo assim eu tenho parte onde eu tenho que executar. Então, muito menos do que daqui a pouco você que é estagiário, você que é assistente, você que é analista e você que é coordenador. E você que é gerente também, caso você esteja aqui de paraquedas. Eu também, como diretor, também tenho que executar. Então, eu também tenho que organizar a minha agenda para que eu tenha um tempo para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Tá? Então, você tem que começar a fazer isso. E a agenda, ela é algo fenomenal, tá? Ela é algo fenomenal para ela poder te avisar. Ó, em tanto tempo você consegue programar que ela te avise 30 minutos, 15 minutos, 40 minutos, quantos minutos você quiser antes, uma semana antes, às vezes também, ó. Tal dia você tem que ter aquele evento, então você tem que se programar para fazer isso um pouquinho por dia, tanto assim, 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 tá? Isso ajuda e ajuda muito, pessoal. E aqui eu te trouxe algumas coisas que são um pouco mais com softwares, tá? Eu acho isso muito interessante. Mas eu digo assim, ó, aqui eu já estou falando um pouco mais com pessoas que são ou coordenadoras ou são daqui a pouco analistas e que acabam ali fazendo um pouquinho da gestão do estagiário, mas o coordenador que faz a gestão do analista, assistente de todo o time, né? Começa a utilizar um pouco mais de softwares de cobrança, né? Porque daí o que acontece? Você tem que entender que você passou tal demanda para tal funcionário sobre tal assunto. E você tem que ir acompanhando o desenvolvimento dessas demandas. Ok? Então, um deles é o Notion, onde você consegue trazer os projects, né? Os projetos. E ali você começa a colocar, né? Os projetos. Você tem aqueles que estão em progresso, aqueles que estão completos,
aqueles que não iniciaram ainda. E ali você consegue colocar todas as informações do projeto, fase de projeto, colocar planilhas para dentro, colocar documentos em Word, PDF, enfim, tudo aquilo ali você pode trazer aqui para o Notion. Outro que eu acho muito interessante também é o Trello, tá? O Trello você faz a gestão de vários projetos, né? Vários projetos para você conseguir aí sim fazer a gestão de toda a sua equipe, né? Então você tem lá, aqui por exemplo, ó, várias pessoas dentro de um Trello. Bom, tem coisas que estão feitas, coisas que estão a caminho, né? Ah, quem é que são as pessoas que estão trabalhando cada uma delas, em cada uma das fases? Vou te dizer uma coisa, tá? Isso aqui é encantador. É encantador, tá? Você olha, pá, que coisa mais fenomenal. É encantador. Mas deixa eu te dizer uma coisa do fundo do meu coração. Faz primeiro feijão e arroz bem feito. Só fazendo feijão e arroz bem feito, que foi o que eu te trouxe até aqui, que é a parte um pouco mais analógica, você já vai estar na frente de muitas outras pessoas. Tem muita gente que acaba entrando para o mundo dos softwares aqui, e aqui, ó, por exemplo, o ClickUp, né, com relação de gestão de prioridades aqui também. Outro, excelente, excelente. Mas tem muita gente que começa a vir um pouco para este mundo aqui, tanto sistêmico, e acaba se perdendo aqui e não faz as coisas. Porque acaba se encantando, tá? Acaba se encantando ao invés de executar aquilo que precisa sim ser feito, tá? Ok? Aqui eu estou te trazendo ferramentas para te auxiliar. Nenhuma dessas ferramentas vai fazer aquilo que você precisa fazer. Combinado? Muito bem. Então aqui, ó, no ClickUp, por exemplo, você vai ter como medir a produtividade de situações feitas também, né? Então aqui, ó, ele tem coisas que estão para fazer, coisas que estão em andamento, coisas que já estão entregues, tá? Então ele também ajuda e ajuda bastante. Todas elas você consegue programar ali mais ou menos uma data e ele vai te dar flags para quando que você que teria que te entregar, etc, etc, etc. Bom, ferramentas fenomenais, ferramentas sensacionais, tá, pessoal? E por fim, ó, eu disse para você lá no início, né? Que essa aulinha ia ser uma aulinha um pouquinho mais completa. Eu sei que eu já tô andando aí perto dos 30 minutos de aula, mas é de novo, é aula para fazer você diferente, tá? Te trouxe duas aqui ferramentas fenomenais, com esse fundo de um relógio aqui, né? Por quê? Porque você tem que fazer, pessoal, a gestão do seu tempo. Não adianta. E existem duas técnicas muito importantes para a gestão do tempo, tá? Uma delas é o Pomodoro, a técnica do Pomodoro. Você pode fazer Pomodoros de 30 minutos, de 1 hora, de 2 horas, tá? Não aconselho fazer mais que 2 horas, tá? Porque você cansa e aí a sua performance começa a diminuir, tá? Mas ele nada mais nada menos, vou te dar um exemplo aqui de uma técnica Pomodoro de 30 minutos, tá? Você vai colocar, por exemplo, um timer no seu telefone, ou você pode fazer o Pomodoro junto com o Forest, que é a melhor situação, já vou te explicar depois qual que é o Forest, mas assim, botou um timer de 30 minutos, tá? Nesses 30 minutos, você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar por 30 minutos, tá? Porém, desses 30 minutos, 25 minutos vão ser de trabalho dedicado, tá? Então, Pomodoro, dos 30 minutos, 25 minutos ele é dedicado. Então você vai ajustar o seu timer para 25 minutos, não 30. 25 minutos, tá? Deu o timer, você vai ter 5 minutos de descanso, ok? Esses 5 minutos aqui vão ser descansando. Terminou os 5 minutos, você volta a trabalhar. Porém, esses 25 minutos aqui que eu te mostrei, esses 25 minutos são de dedicação, foco exclusivo na sua atividade. Presenteísmo puro, ok? E você vai fazendo assim sucessivamente e vai trabalhando por blocos de trabalho. Essa técnica, pessoal, para quem quer entregar alguma coisa, quem quer entregar projeto, quem quer fazer, quer se comprometer com todas aquelas tuas listas que tu quer realmente fazer, essa técnica é fenomenal. Você não tem noção o tempo que você perde olhando notificação de celular,
com conversas paralelas, prestando atenção naquilo que você não pode prestar atenção, ok? E o Forest, ele vai muito nessa linha, só que é um aplicativo, você baixa o Forest e você consegue começar a ir construindo florestas, plantações dentro de um espaço de tempo. Você programa lá esse Forest para 15, 30, 1 hora, e durante este momento, enquanto você está ali trabalhando e executando, o Forest começa a construir aquela floresta. E se você pegar o celular para mexer em algum aplicativo, ele começa a desmatar aquela floresta, ele começa a cortar a árvore, enfim. É interessante aquilo ali porque ele acaba gamificando para você ver o quanto que você acaba perdendo tempo com coisas que você não precisa perder o seu tempo. Com coisas que estão, ao invés de fazer com que você esteja indo para frente, esteja trazendo você para trás, tá? Então, essas ferramentas aqui, elas são fenomenais. Eu passei aqui para vocês simplesmente coisas que eu utilizo no meu dia a dia do trabalho. Coisas que ninguém nunca disse para mim, e é por isso que nós estamos aqui, tá? Para te dar o caminho das pedras, para te conseguir conquistar a tua promoção e o teu aumento salarial com performance, ok? Então, espero que depois dessa aula você não diga mais que você não tem tempo para fazer as coisas. Você viu que a questão de tempo é questão de prioridades, saber naquilo que você realmente tem que trabalhar e utilizar ferramentas ao seu favor. Tem outras tantas ferramentas, tá? Que nós falamos dentro do nosso curso, nós ensinamos elas dentro do nosso curso. Além disso, no nosso curso nós acabamos entrando na ferramenta, te mostrando como organizar, como, enfim, é um módulo muito mais mão na massa do que, obviamente, nesse vídeo do YouTube que eu te trouxe, tá? Porque tem uma, por exemplo, que ela é fenomenal. Modo caverna. Cara, quer ser promovido? Faz uma semana de modo caverna para te ver o que acontece, tá? Mas enfim, isso se você quiser, eu posso até vir aqui num vídeo do YouTube trazer para vocês, mas no nosso curso tem isso e muito mais, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que vive dando a desculpa que não tem tempo para nada, né? E por isso que ela acaba não sendo promovida. Deixa o like, tá? Porque querendo ou não, nós estamos aqui e nós precisamos saber se você está gostando daquilo que nós estamos entregando para vocês, tá? Se inscreve no nosso canal e nos siga nas nossas redes sociais. É Método P8 em todas elas. Forte abraço, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.